E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Jovem Lobo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a interface gráfica do LabVIEW, os tipos de dados que se tem na plataforma e como a gente trabalha na hora da programação, tá bom? Então vamos aqui para a tela do meu computador. Como vocês podem ver, eu tenho aqui o LabVIEW. A gente vai estar trabalhando na versão 2017 do LabVIEW. E um primeiro detalhe aqui na hora que você iniciar seus estudos no LabVIEW é o seguinte: o LabVIEW eles permite criar o que a gente chama de VI. VI dentro do LabVIEW, dentro da programação do LabVIEW, ele entende isso como sendo um instrumento virtual. Sempre que a gente for criar um programa em LabVIEW, for criar algo em LabVIEW, a gente vai estar sempre criando um VI. Então, a princípio eu já trabalho com LabVIEW, então já tem algumas opções aqui aparecendo para mim, como arquivos recentes, mas se for a primeira vez que você está abrindo LabVIEW, você vai vir aqui em criar projeto. Quando você clicar em criar projeto, vão aparecer algumas opções. Um projeto em branco, um VI em branco, e aqui tem algumas configurações, uns templates já de coisas mais avançadas. Para o nosso estudo inicial, nessas primeiras aulas, a gente vai sempre utilizar um VI em branco. O projeto em branco, ele vai ser quando nós estivermos trabalhando com a criação de um programa muito grande e que vai utilizar vários VIs. Então a gente vai, hoje, no caso, nossa aprendizagem, a gente vai precisar só de um VI, então a gente vai criar um VI em branco. Vocês podem clicar duas vezes aqui, ou clica uma vez e clica aqui em Finish. E ele vai abrir. Bem, como vocês podem ver, se for a primeira vez que vocês estão utilizando o LabVIEW, ainda estão aprendendo sobre a plataforma consiste em duas telas. A gente tem aqui uma tela toda em branca, que é onde nós criamos o nosso programa, é onde realmente ocorre a programação. E nós temos aqui uma segunda tela, que é uma tela que vai ser responsável pela interface do usuário. O que isso significa? Conforme a gente vai programando, a gente já vai criando o que o usuário do programa vai ter acesso. Assim como você utiliza, por exemplo, um programa como o WhatsApp. O que você tem acesso no WhatsApp, na tela do seu celular, é a interface. Agora, o que o programa faz está como código por trás da interface. Essa é uma grande vantagem do LabVIEW. Ao mesmo tempo que você cria o programa, cria as funcionalidades do seu programa, você também já vai criando a interface do programa. Bem, e na hora de criar esses programas no LabVIEW, na plataforma do LabVIEW, você tem que atentar a alguns detalhes. Vou mostrar aqui, por exemplo, o que vocês precisam saber. De início, é muito interessante vocês terem um domínio sobre alguns atalhos do LabVIEW, atalhos de teclado. O primeiro deles é o Ctrl+E. Você segura o Ctrl, aperta a tecla E, e isso permite com que você alterne entre as telas, ok? Lembrando, eu ainda não disse, a tela onde nós realizamos nossa programação é chamado de diagrama de blocos, e a outra tela, que é onde nós criamos a nossa interface, é chamado de painel frontal. Então, Ctrl+E permite você alternar entre as telas. Assim, a programação em LabVIEW ocorre simultaneamente entre as duas telas. Você pode colocar funcionalidades usando o painel frontal e colocar funcionalidades usando o diagrama de blocos. Bem, outro atalho importante é o Ctrl+T, que ele permite com que você configure as suas telas para que fiquem ajustadas uma do lado da outra, ocupando toda a tela do seu monitor. Bem, indo aqui, estudando um pouco sobre a interface do LabVIEW, o que nós temos aqui em cima, temos algumas funcionalidades que já são bem recorrentes em outros programas, File, Edit, View, a gente vai falar um pouco de cada um depois, mas o que importa saber agora é o seguinte: temos este botão aqui, Run, que é o botão que faz com que você teste o seu programa, você rode o seu programa. A gente tem uma segunda funcionalidade aqui, que é para você rodar o seu programa continuamente. Temos um botão aqui, que por enquanto não está disponível para a gente utilizar, porque o nosso programa não está
rodando, não está operando, mas esse outro botão aqui, essa plaquinha aqui que parece uma plaquinha de stop, ele representa, a função dele é abortar. Às vezes nós criamos programas que quando roda ele fica muito pesado devido a uma má criação do programa, você formular o programa de forma errada e o programa não tem fim, você não coloca uma função para encerrar o seu programa, ele fica sendo um programa que se autoalimenta sem fim e aí trava seu computador. Então você tem um botão aqui para abortar o programa. Também temos um botão aqui de pause. Aqui existe um botão de botão de configuração, né, que a gente vai escrever alguns textos e tal. E aqui tem uns botões de organização, de alinhamento, espaçamento e tudo mais. Isso aqui no painel frontal. Se você olhar no diagrama de blocos, tem outros botões aqui que são de funcionalidades um pouco mais avançadas. E nós vamos falar dela mais para frente, quando a gente já tiver algum domínio com relação à programação de LabVIEW. Mas continua também tendo programas de organização. Organização em LabVIEW é muito importante, porque os programas em geral eles ficam muito grandes e como é uma linguagem de programação gráfica, se você não tiver organização, você de um dia para o outro, quando pegar o seu programa para dar continuidade no seu trabalho, você não vai conseguir entender o que você fez anteriormente. Então, sempre que você for programar em LabVIEW, seja organizado. Bem, dada aqui a apresentação da nossa interface gráfica, vamos ver as funções. Você pode programar tanto utilizando o painel frontal quanto o diagrama de blocos. Então você pode ver aqui, ó, no diagrama de blocos, você clica com o botão direito do seu mouse e aí vai aparecer essa paleta, a gente chama de paleta de funções. Todas as funções que você precisa estarão dentro dessa paleta, tudo relacionado à programação. Claro, existem funções que ficam além da conta do LabVIEW e aí fica ao seu cargo de ir buscar essas funções e instalar ela no LabVIEW. Como, por exemplo, lá para as nossas aulas mais avançadas, nós vamos falar como se utilizar o Arduino no LabVIEW e a gente vai ter que baixar alguns módulos que a gente vai instalar no LabVIEW e depois de instalado, esses módulos irão aparecer aqui na sua paleta de funções. Mas as funções básicas do LabVIEW, que já é muita coisa, principalmente relacionada à matemática e aquisição de dados, tratamento de dados, quer dizer, já estão aqui na paleta de funções. Uma coisa importante é que quando você clica com o botão direito no seu diagrama de blocos, a paleta de funções é muito diferente de quando você clica no botão direito em cima do painel frontal, que é o que nós temos aqui, ó. Em geral, as funções relacionadas ao painel frontal são funções visuais, são funções que o usuário terá contato. As funções relacionadas ao diagrama de blocos são funções relacionadas mais ao processamento de dados, à programação. São as contas ou o que for que você vai fazer dentro do seu programa. Então, as paletas são ligeiramente diferentes. Para iniciar os nossos estudos, vamos utilizar um pouco o painel frontal, porque ele é muito mais visual. Indo aqui no painel frontal, eu vou maximizar vou deixar desse jeito e vou clicar com o meu botão direito. E aqui nós temos a opção de controles numéricos, ok? Temos também booleanos, temos também string e path. E a gente vai falar um pouco sobre isso, mas de início eu quero que vocês cliquem no botão, na caixinha aqui de booleanos. Dentro de booleanos eu tenho algo parecido com um LED e alguns botões. Existem vários tipos aqui, em geral eles têm as mesmas funções, só é uma mudança visual, uma mudança gráfica que te agrade, mas em geral eles têm as mesmas funções. Eu vou clicar aqui em LED e note que aqui meu mouse, eu não cliquei mais nada, eu estou arrastando aqui sem clicar em nada. E aí, onde eu clicar, eu vou colocar o meu LED. E o que vocês devem observar é que quando eu cliquei e criei o meu LED, meu booleano aqui, ao mesmo tempo que eu criei o meu LED, dentro da minha linguagem de programação, esse LED deve ser reconhecido. E ele é reconhecido aqui no meu diagrama de blocos como essa caixinha. Eu vou criar aqui também um controle, um botão. Vou vir aqui em booleano também e vou criar um
botão. Tá aqui o nosso botão e eu posso rodar o programa. Ó, já tenho duas coisas aqui no meu programa e eu vou rodar esse programa. Rodar, executar ele. Posso vir aqui, executar e note que ele deu uma piscada na tela e em si ele executou uma vez e parou. Então eu vou clicar aqui em executar continuamente para que ele continue executando e não pare. E aqui está executando o meu programa. E aí vocês podem ver que se eu clicar aqui no meu botão, o botão liga, o botão desliga, o botão liga, o botão desliga. O LED, eu não consigo ligar e desligar ele. Por quê? Agora volta aqui para a tela. O que você tem que entender é que todos os objetos que são criados dentro da plataforma do LabVIEW, seja no painel frontal ou no diagrama de blocos, eles são classificados como constantes, indicadores ou controladores. O que é cada um? Bem, as constantes é aquele elemento que quem define ela é o programador. Ele fica como sendo um elemento interno do programa. É mais ou menos como, por exemplo, a cor do WhatsApp. A gente não tem como escolher a cor do WhatsApp. Quem escolheu aquela cor verde do WhatsApp foi o programador. Assim como, por exemplo, dentro de algumas calculadoras temos o valor de π. Ele já é colocado lá, 3,14, 15, por aí vai. Então, assim, as constantes, o usuário ele não tem acesso, ele não configura, ele não vê, não configura os valores das constantes. Já os controladores e os indicadores, ambos são mostrados para o usuário. Qual é a diferença entre eles? Os controladores, o usuário não somente consegue ver, como consegue interagir com os controladores. É como se fosse um botão dentro de um programa. Todo botão dentro de um programa é um controlador. O usuário ele consegue ligar e desligar o botão. Os indicadores eles também são exibidos para os usuários. Porém, a função dos indicadores é simplesmente mostrar algo. O usuário ele não consegue configurar diretamente um indicador. Então, uma comparação seria como se eu tivesse um botão de ligar uma lâmpada e a lâmpada. É como se eu tivesse um interruptor e uma lâmpada, onde o interruptor representaria o controlador e a lâmpada representaria o nosso indicador. O que está acontecendo no nosso programa é que o nosso interruptor não está conectado ao nosso indicador. Então, sendo assim, quando eu ligo e desligo o interruptor, nada vai fazer com relação à lâmpada. Então, o que temos que fazer para corrigir esse problema no nosso programa, que não é exatamente o problema, é que a gente ainda não deu continuidade. A sequência de programação é justamente conectar o interruptor na lâmpada. É o que faremos agora. Então, vamos aqui, voltando para a tela do nosso computador, nós temos aqui o nosso interruptor, que é o nosso botão aqui, e iremos conectar ele na nossa lâmpada. Essa conexão, basicamente, é feita através de linhas. Então, as linhas, esses fios, dentro do LabVIEW, é a forma de se programar na plataforma. Dada aqui a conexão, a gente pode rodar o programa. Vou rodar continuamente aqui. E aí, agora vocês podem observar que se eu tentar interagir com o LED, eu não consigo interagir. Isso porque ele é um indicador. Mas quando eu interajo com o controlador, ou seja, com o botão aqui, como o botão está conectado, vocês podem ver aqui do outro lado, está conectado ao meu LED, então meu LED responde ao meu botão. Então, todo indicador ele é conectado a um controlador e todo controlador, se for necessário, é conectado a um indicador. Essa é mais ou menos a ideia por trás da programação e da classificação de controladores, indicadores e constantes. Só para exemplificar aqui, vamos abortar aqui o programa e vamos voltar aqui para o nosso diagrama de blocos. Eu vou apagar a linha, eu cliquei na linha e vou apertar Delete. E eu apaguei a linha. E agora eu vou abrir a paleta de funções, botão direito do mouse. E observe o seguinte, que obviamente, como eu disse no início, as funções aqui são diferentes das funções que aparecem aqui. O que é bem evidente é o seguinte: os controladores e os indicadores, eles aparecem dentro da minha paleta aqui, ó, quando eu clico com o meu botão direito, aqui aparece tanto indicadores, como o meu LED, como controladores, como esses botões aqui, ó, vertical, horizontal, alguns tipos de botões. E aqui eu tenho o LED, que é o indicador, tem um outro LED aqui que também é o indicador. E se eu quiser criar uma constante
A constante ela fica dentro do programa. Então não adianta eu clicar aqui no meu painel frontal, procurar uma constante, porque eu não acho, porque a paleta do painel frontal vai mostrar para mim coisas relacionadas ao painel frontal, ou seja, controladores e indicadores. Já aqui, eu clicando com o botão direito no meu diagrama de blocos, eu posso vir aqui em booleanos também, que tem a mesma ideia. Um booleano, ele traz aquela ideia do liga e desliga, verdadeiro ou falso, sim ou não, 0 ou 1. Isso é um booleano, é aquelas funções que tem duas opções. E aí que eu venho aqui num booleano e eu tenho aqui a opção, ó, verdadeiro ou falso, só que constante. Então vou criar aqui uma constante verdadeira e vou colocar aqui. Antes de executar com a constante, eu vou aqui ligar o meu controle ao meu LED, vou executar e vou desligar, ó, o LED. Desliguei o LED. Todo mundo está vendo que o LED está desligado, então eu vou aqui abortar de novo a função, vou vir aqui, vou apagar minha linha, vou executar novamente e como vocês podem ver, o controle já não mais está conectado ao LED. Vou abortar novamente e agora, ao invés de ligar o controle, eu vou ligar esse true aqui, essa constante verdadeira no meu booleano. Ligando a constante, eu vou executar o meu programa e o que vai acontecer é o seguinte, assim que eu executar o meu programa, o que eu vou ter é que o meu LED vai ficar constantemente aceso. Então eu executei aqui meu programa, vejam, o LED já está aceso e o meu controle não tem nenhuma conexão com o LED. Eu posso ligar e desligar ele que ele não vai fazer nada, porque ele está configurado para fazer nada. Essa é a ideia aqui da constante. Então aqui, ó, eu tenho um controlador, eu tenho um indicador e eu tenho uma constante. Lembrando, controladores sempre vão ter saídas à direita, essas setinhas. Aqui, ó, é a saída à direita. Indicadores vão ter entradas à esquerda. A leitura do LabVIEW ele é uma leitura de fluxo de dados, onde a gente faz a leitura da esquerda para a direita. Controladores, saída à direita, indicadores, entrada à esquerda. As constantes, elas podem ter tanto saídas quanto entradas. Isso é uma outra coisa. A gente vai falar disso mais para frente. Então, aqui está apresentado um tipo de controlador e um tipo de indicador booleano. Mas dentro do LabVIEW, além dessas classificações, controladores, indicadores e constantes, nós temos os tipos de dados. E aí entra um pouco mais da ideia gráfica do LabVIEW. Os tipos de dados no LabVIEW, além da classificação que elas recebem, elas são mostradas, elas são exibidas através de cores. Basicamente, nós temos 3 tipos de dados, onde a gente vai ter números, vamos ter booleanos e vamos ter string. Esses são os 3 tipos de dados fundamentais, mas a gente tem que chamar a atenção aqui que, no caso dos números, nós vamos ter números inteiros e números decimais. E os inteiros, eles vão receber uma coloração azul. Então, vou criar aqui, por exemplo, ó, dentro do meu programa, eu vou vir aqui em numeric e vou vir aqui em constantes. Ó. Eu posso criar uma constante numérica inteira, que é essa azulzinha, ou eu posso criar uma constante numérica decimal, float. Eu vou criar uma inteira aqui, e observe aqui, ó, ela tem a caixinha azul. Os booleanos, eles terão a caixinha verde, os verdadeiro e falso, enquanto os numéricos inteiros terão a caixinha azul. Eu posso criar aqui também um numérico decimal. Depois de criado, a gente sempre pode configurar um controle para virar um indicador para virar um controle para virar constante e por aí vai. Então eu posso clicar aqui com o meu botão direito em cima da minha constante. Observe o seguinte, as constantes não aparecem aqui no meu painel frontal, né? Então eu vou clicar aqui com o botão direito e vou configurar para que eles se tornem. Opa, é bem difícil. Eu clicar aqui e vou configurar para que eles se tornem controladores. Note, agora ele virou uma caixinha de controlador. E aqui, ó, no meu painel frontal, apareceu a minha caixinha de controlador, certo? E aqui eu posso criar, aqui na saída, se eu clicar em cima da saída com o botão direito,
eu posso já criar um indicador. Ó, vem aqui direito, vai abrir essa paleta aqui de funções, eu vou vir aqui, ó, criar, posso criar uma constante, mas a princípio criar uma constante não é relevante. Eu vou criar um controlador. Se eu criar um controlador, não vai dar muito certo a conexão, porque controlador não liga em controlador. Controlador liga em indicador. Vou criar um indicador aqui. E note que, como eu já tinha clicado aqui no botão em cima da minha saída, ele já criou um controlador conectado. Eu posso quebrar essa conexão, se for o caso. Posso vir aqui e quebrar essa conexão, mas eu vou Ctrl Z funciona e eu posso reconectar esses dois objetos. E aqui eu tenho, ó, um numérico ligado ao seu indicador. E aqui está o indicador no painel frontal. Observe que os numéricos, eles têm esse fundo branquinho aqui, quer dizer que eu posso alterar ele quando o meu programa estiver rodando. Já isso é o controlador. Já o indicador não. O indicador ele vai receber o valor que tiver no controlador. Vou fazer a mesma coisa aqui para o meu numérico decimal. Vou fazer ele virar um controlador. E aqui na saída dele eu vou pedir para criar cria outro controlador. Aí vocês verem que, sem querer, eu apertei aqui para criar outro controlador e não criou conectado porque controlador não liga em controlador, dá erro. Certo? Vou apagar isso aqui. Ou melhor, ao invés de apagar, vou colocar ele aqui e vou fazer o seguinte, clicar com o botão direito e vou mudar ele, ó. Mudar para indicador. Aí vê quando eu mudo para indicador, aparece a entrada aqui do outro lado e agora eu posso conectar o meu controlador no meu indicador. E aqui estão basicamente o tipo de dado booleano. Esses aqui são dados numéricos, ok? Onde os numéricos a gente tem os inteiros e os decimais. Tudo bem? E eu vou criar aqui também um último tipo de dado, que vou criar aqui o string. Lembrando, não tem somente esses tipos de dados, esses são os básicos. A gente vai, dentro do LabVIEW, a gente vai ver outras cores, como roxo, amarelo, cada um representando alguma funcionalidade. Em geral, são a combinação desses tipos de dados, tá ok? Mas esses são os dados mais básicos. Aqui eu vou criar uma string. A princípio, o que é uma string? String é uma variável de texto. Eu posso escrever um texto. Aqui eu posso trabalhar com números, aqui trabalhar com verdadeiro ou falso e aqui trabalhar com texto. Então aqui eu vou colocar jovem lobo. E aqui está como constante. Vocês podem observar que esses constantes não apareceram aqui. Deixa eu organizar aqui, ó, o decimal. Os dois decimais estão aqui. Eu posso trazer para cá e vou trazer esse aqui para cá. Vai ficar mais ou menos na mesma ordem. E eu vou criar agora aqui também vou transformar esse aqui em um controlador. Aqui controlador. Aí o controlador tá aqui, ó, controlador de string. É tipo para eu escrever qualquer tipo de texto. Então, por exemplo, se eu estou criando um programa de banco de dados, aí esse banco de dados vai receber o nome de pessoas. Eu preciso ter um controlador de texto para digitar o nome das pessoas. E aí, por fim, eu vou criar aqui um indicador. Criar indicador. Já cria conectado. E aí vocês podem observar o seguinte, voltando aqui para a tela, as cores básicas que vocês têm que ter em mente. O verde é um booleano. O azul são números inteiros. O laranja são números com vírgula, números com casas decimais. E o rosa são as strings, são textos, variáveis de textos, ok? E aqui eu tenho o meu indicador de texto. A princípio, eu vou executar o programa continuamente. Está tudo executando. O meu numérico 2, ele vai responder esse aqui. Se eu mudar esse aqui para 1, 2, 3, ele muda também. Esse aqui, 1, 2, 3, muda também. Agora eu vou tentar escrever aqui, ó, 3,5. Ele colocou 4. Por quê? Porque esse tipo de numérico aqui só aceita valores inteiros. Mais para frente a gente vai falar qual é o critério que ele usa para arredondar isso aí. Mas se eu clicar aqui, ó, 3,5, do outro lado ele colocou 3,5, porque esse tipo de dado aqui aceita valores com vírgula, valores decimais. E aqui o jovem lobo, eu posso alterar isso aqui, né?
somente para jovem. E aí eu tenho aqui, ó, jovem, ou somente para lobo. E aí eu tenho aqui lobo. Ligar e desligar o botão. Bem, essas são as funcionalidades mais básicas do nosso LabVIEW, da plataforma. Com isso, nós finalizamos a nossa primeira aula de LabVIEW, onde nós aprendemos um pouco sobre a interface da plataforma e os tipos de dados. Na nossa próxima aula, nós aprenderemos como criar aplicações, onde nós faremos duas aplicações. Iremos fazer um conversor de temperatura de Celsius para Fahrenheit e de Celsius para Kelvin, e também faremos um jogo de par ou ímpar com o computador. Se você gostou da aula, não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, de se inscrever no canal, ativar o sininho para você ser notificado quando sair a próxima aula e você dar continuidade nos seus estudos na plataforma de LabVIEW. Então, pessoal, até a próxima aula.